Primeiramente, graça e paz a todos vocês. Um prazer mais uma vez adentrar no seu lar para compartilhar uma mensagem de vida e de esperança ao seu coração. Hoje eu quero falar sobre um assunto que talvez se encaixe muito bem para os dias que nós estamos vivendo. Essa palavra o Senhor ministrou muito ao meu coração de uma forma intensa, violenta. Eu queria falar sobre o tema abandonado em dias difíceis. Você já foi abandonado em algum dia difícil da sua vida, da sua história, da sua existência? Eu quero te convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 9. 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 9. Tira só um dedinho aqui, só um dedinho, tá? Abaixa só um dedinho aqui o retorno, um dedinho só. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 9. Quero falar sobre abandonado em dias difíceis. Abandonado em dias difíceis. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Eu tenho falado de Paulo, sempre estou falando de Paulo ou de Jesus, talvez seja pelo fato dos dois serem os meus maiores referenciais de fé. Eu amo Paulo e amo Jesus, inseparadamente, os dois são, para mim, o meu modelo, referência de ser um servo de Deus. E olha o que o texto vai dizer aí na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, versículo 9. Acompanha comigo a leitura, vamos lá. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na primeira defesa. Olha como isso aqui é pontual. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me abandonaram. Que isto lhe não seja imputado. Mas o Senhor insistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra, guardando-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra. Nós já fomos ministrados pelas canções, enriquecidos pelos salmos que foram entoados. Em nome de Jesus eu quero ministrar que essa palavra vai alcançar mulheres cativas, homens fragilizados. Todos que estão ouvindo agora nesse momento sejam alvos dessa mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós acabamos de ler o capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Essas foram as últimas palavras que Paulo escreveu antes da sua morte. Paulo havia sido condenado por Nero, e condenado por Nero recebe a condenação de que o mesmo seria decapitado. Paulo perderia a cabeça. Paulo sabia que estava às vésperas da sua morte. E sabendo que estava às vésperas da sua morte, ele mesmo, de livre e espontânea vontade, resolve se derramar como oferta de libação ao altar de Deus. No ápice da consciência de partir para o reino celestial, ele mesmo diz que combateu o bom combate, que acabou a carreira e que havia guardado a fé. Às vésperas da morte, o príncipe dos pregadores, o maior dos pregadores, está acorrentado dentro de uma cadeia, vilipendiado como um assassino,
e levado preso a uma prisão romana. A prisão romana era chamada de masmorra. A masmorra era um lugar conhecido como lugar fétido. A masmorra era um lugar que não havia possibilidade de vida. Era um lugar escuro, insalubre. Era um lugar extremamente perigoso para a saúde humana, porque a maioria dos prisioneiros que eram levados a uma masmorra, eles morriam de hanseníase, que é a lepra. Eles morriam de tuberculose. Era um lugar frio. Eles morriam de doenças contagiosas. Paulo foi levado a um lugar como esse. O problema é que Paulo não era mais um garoto de 20 anos. Paulo já era um idoso, beirando os seus 80, 90 anos. Cabelos brancos, a virilidade já não era mais a mesma. Um homem cheio de marcas, de rugas. Um homem fraco, o seu corpo físico estava fragilizado. Cicatrizes por todo o corpo, porque Paulo apanhou como ninguém. Não era um jovem, não era um garoto, ele era já um idoso. Dentro desse ambiente, sem expectativa de vida, a sua idade já era avançada. Paulo está ali, esperando o tempo certo da sua partida. E o que mais me impressiona é que Paulo, estando preso, ele não questiona o caráter de Deus. Ele não questiona que foi abandonado por Deus. Você não vê o capítulo 4, Paulo tentando encontrar um culpado pela qual estava preso. Não. Paulo não lamenta por estar em um presídio. Paulo não lamenta por ter sido fustigado com varas pelos guardas. Paulo não lamenta as humilhações e os maus tratos que estava recebendo. Paulo não lamenta as correntes e muito menos lamenta a sua morte. Você não vê Paulo culpando Deus. Você não vê Paulo questionando Deus. Você vê o coração de Paulo literalmente aberto. Você vê um homem maduro, com a consciência limpa e pura, uma fé genuína de tudo que havia acontecido na vida de Paulo. Ele havia guardado a sua fé. Ele está literalmente com o seu coração aberto. Ele não está guardando angústias no seu coração. Mas o ponto crucial dessa mensagem é que a real preocupação de Paulo não era estar preso. A real preocupação de Paulo foi os relacionamentos que ele construiu durante toda uma vida. Se você fazer uma exegese do capítulo 4, você vai ver que Paulo, no último minuto da sua vida, ele vai citar o nome de 9 pessoas. No capítulo 4, ele vai se referenciar a 9 pessoas que marcaram a sua vida, diretamente e indiretamente. Ele começa dizendo acerca de Timóteo, ele fala de Demas, ele fala de Crescente, de Tito, de Lucas, de Marcos, de Tíquico, de Carpo e de Alexandre. São 9 homens que, quando ele está preso, ele se lembra, ele traz à memória o nome desses 9 homens. Dentre esses 9 homens, uns contribuíram para o seu bem, outros contribuíram para o seu mal, mas todos contribuíram para formar o Paulo que ele era. Eu quero que você entenda, de uma vez por todas, que pessoas vão entrar na sua vida e pessoas vão sair da sua vida. Você precisa entender que haverão pessoas que vão te amar de todo o coração e vai haver pessoas que vão te odiar com a mesma intensidade. Paulo sabia disso. Paulo sabia que ele era amado por uns e odiado por outros. Eu quero que você entenda que se existe um trânsito religioso entre você e o outro, você precisa entender que as pessoas vão entrar na sua vida e vão sair da sua vida. O problema não é entrar e sair. O problema é como você deixou a vida dessa pessoa quando você entrou nela. A grande pergunta é essa: como eu deixei a vida de alguém quando eu passei por ela? Eu melhorei a vida desse alguém? Ou eu piorei a vida desse alguém? Como é que você deixou a vida desse alguém quando você passou por aquela vida? Você melhorou, enriqueceu, fortaleceu, engrandeceu ou diminuiu, subtraiu, amenizou? A grande pergunta é essa: como nós deixamos a vida do outro quando entramos por ela? A grande preocupação de Paulo na véspera de sua morte era essa: como é que eu deixei a vida de alguém quando eu passei por ela? Tem gente que quando se aproxima da gente é para trazer negatividade, é para trazer peso.
Tem gente que é igual um buraco negro, nada sobrevive à sua volta. Você precisa aprender a discernir quem você deve trazer para perto e quem você deve trazer ou mandar para longe. Paulo vai se referenciar de pessoas que ele queria que estivesse perto dele e pessoas que ele queria que estivesse longe dele. Se nós entrarmos na vida de alguém, nós devemos entrar para melhorar, nunca para diminuir. Se entrar na vida de alguém, temos que entrar para enriquecer, nunca para fazer o outro sofrer. Existem vínculos que têm prazo de validade para terminar, e aí você não pode insistir na relação. Você não pode insistir na relação. Esse é o nosso maior desafio na pós-modernidade, é construirmos vínculos duradouros, vínculos permanentes, vínculos que vão permear a nossa vida. Então Paulo sempre se relacionou com as pessoas sem maquiagem. Por quê? Porque ele aprendeu com Jesus a sempre investir na relação. Na concepção de Paulo, a vida só tinha sentido no encontro. Pois bem, eu quero tirar 3 saberes aqui para fazermos uma conclusão na mensagem que eu quero compartilhar com você hoje. Paulo vai abrir seu coração, está preso, ele seria sentenciado à morte no outro dia. Nas vésperas de sua morte, Paulo vai abrir seu coração e ele vai revelar que ele foi abandonado no dia mais difícil da sua vida. Quero te fazer uma pergunta aí, você que está me ouvindo. Você já foi abandonado ou já abandonou alguém no dia mais difícil da sua vida? Paulo vai abrir as vísceras de sua alma e vai dizer o seguinte: eu estou morrendo, velho, e eu vou confessar a todos vocês, no dia que eu mais precisei, eu fui abandonado. Eu quero dizer para você, quais foram as lutas que o apóstolo passou antes da sua morte? Quais foram as lutas que ele passou no dia que ele mais precisou de ajuda e não teve? A primeira coisa que Paulo enfrentou foi a solidão. A primeira coisa que Paulo enfrentou foi a solidão. Porque o versículo de número 9, nitidamente vai mostrar o quão Paulo estava sofrendo com a solidão. Olha o que o versículo diz: Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Ele está preso, Nero ia decapitá-lo, mas o versículo 9, ele vai mostrar o quão carcomido pela solidão ele estava. Ele vai dizer: Timóteo, vem ter comigo depressa, rapidamente, corre até o meu encontro. Ele deixa bem claro, vem antes do inverno. Se o inverno chegasse, os navios não conseguiam trafegar sobre o mar. Ele diz: vem antes do inverno, meu amigo, venha rapidamente ter comigo. Como quem diz: Timóteo, urgentemente, eu preciso de um ombro amigo para chorar. Ele está dizendo: Timóteo, apressa-te, eu preciso vê-lo. Timóteo, eu preciso de alguém para desabafar. Eu preciso conversar. Eu preciso colocar minha alma para fora. Eu preciso vomitar minhas emoções. Timóteo, eu ando meio carente de um abraço. Isso aqui é Paulo. Paulo está dizendo: eu preciso de um ombro para derramar lágrimas e mais lágrimas. Eu estou vendo Paulo dizendo: amigo, vem ter comigo depressa. Ele está sofrendo solidão. Aqui não é o pastor Paulo, aqui não é o apóstolo Paulo, aqui não é o teólogo Paulo, aqui não é o missionário, muito menos o profissional da fé, muito menos um psicanalista humano. Aqui é somente Paulo, o humano. Aqui somente é Paulo mostrando os seus traços de humanidade. Ele está dizendo: Timóteo, você é meu filho na fé, meu verdadeiro filho na fé. Eu sei que a sua fé não é fingida. Eu preciso te ver, eu preciso te abraçar, eu preciso compartilhar do meu coração com você nas vésperas de sua morte. Paulo está sofrendo de solidão. Paulo está sozinho. Ele está sem esposa. Ele está sem amigos. Ele está sem pastor. Literalmente ele está abandonado. Paulo está sofrendo de solidão, vivendo a dor da solidão. O gigante do cristianismo está precisando amar e ser amado. Paulo, o gigante do cristianismo,
sente nitidamente a dor da solidão. Ele está dizendo: Timóteo, vem ter comigo, porque eu preciso amar e preciso ser amado. Eu preciso de gente ao meu lado. Eu não posso morrer sem ver teu rosto. Eu não posso morrer sem te abraçar. Eu não posso morrer sem ver o seu semblante. O seu semblante me traz paz. A sua presença me traz conforto. Você é o refrigério ao meu coração nessa cadeia. Sua comunhão com Deus não tornava Paulo um super-homem. Paulo tinha muita comunhão com Deus. Ele era um homem que transcendia. Ele mesmo disse: eu fui elevado ao terceiro céu. Mas mesmo assim ele era um homem como eu e você. Ele tinha medo, ele sofria, ele tinha frio, ele tinha fome e ele estava sendo consumido pela solidão. A solidão faz mal, porque é contrário à nossa natureza. Lá no Éden, o próprio Deus disse para Adão: Adão, não é bom que o homem ande só. É possível que o homem ande só, mas bom nunca será. Por que não é bom? Porque a nossa vida só encontra sentido no encontro. Infelizmente, bilhões de pessoas estão hoje conectadas pela internet. Para algumas pessoas isso é bom. A internet nos conecta virtualmente, mas ela nunca vai ter poder para nos conectar com a nossa alma. Nada vai ser diferente. Podemos estar ligados pela internet, é uma bênção porque nos conecta. Mas a única coisa que traz que traz enriquecimento para a nossa alma é quando o homem se encontra com outro homem, é no vínculo afetivo. Se você pegar o seu telefone celular aí e rodear na sua lista de telefone, você vai ter 100 amigos. Dificilmente você vai ter um amigo para você poder ligar e compartilhar o seu coração, a qual você confia. Estamos ligados via internet. Mas o homem só encontra sentido no relacionamento com outro homem. Nada vai substituir o nosso relacionamento presencial. A vida só encontra sentido no encontro. Ninguém gosta de ficar sozinho. Tantas pessoas sofrendo solidão. Essa palavra Deus colocou no meu coração. Existem pessoas que estão me ouvindo agora que estão chorando interiormente, porque estão se sentindo sozinhas. Você sabe qual é o pior castigo de uma penitenciária? Você sabe qual é o lugar que faz o preso ficar sofrendo distúrbios psicológicos? É dentro da solitária, onde ele fica com ele e ele mesmo. Quando duas pessoas brigam, costumeiramente uma olha para a outra e diz o seguinte: você vai morrer sozinho. Quando estamos irados com alguém, a gente costuma dizer o seguinte: você não vai encontrar ninguém para gostar do seu jeito. Seu jeito é um gênero duro. Você vai ficar sozinho o resto da sua vida, é ou não é? Por exemplo, quando um filho faz uma travessura, o que o pai costuma fazer? Levá-lo ao quarto e trancar no quarto e deixar ele sozinho. Porque sozinho ele tem que se encontrar com quem ele é. E muitas pessoas se sentem sozinhas, porque quando param para olhar quem se tornou, viu que tudo que produziu foi imagem, foi exterior, nunca foi interior, estão se sentindo só, porque construíram uma casa sobre uma areia. Quantas pessoas nessa quarentena estão vivendo uma profunda solidão? A solidão adoece a alma. A solidão, ela machuca o nosso coração. Faz parte da existência humana o relacionamento. Solidão é uma dor muito grande. Você sabia que o maior índice de depressão vem pela solidão? Paulo está preso, ele está dizendo: Timóteo, vem ter comigo, eu estou sofrendo solidão, eu preciso te ver, eu preciso te abraçar, eu preciso estar com você. Talvez você está aí hoje, vivendo a maior solidão da tua vida. Talvez tudo que você queria hoje era conversar com alguém, derramar lágrimas no peito de alguém, no ombro de alguém. Talvez tudo que você queria hoje era jogar a conversa fora, era sentar na mesa com um amigo e colocar teu coração sobre ela. E talvez você não encontre ninguém. Paulo viveu isso. Ele está pedindo para alguém vir ter com ele. Mas Paulo também, ele não somente vive solidão. Parece que Deus intensifica o fortalecimento de Paulo. No dia mais difícil da sua vida, Paulo vive solidão. Mas no dia mais difícil da sua vida, Paulo vai viver, sabe o quê? Abandono. No dia mais difícil da sua vida, ele foi abandonado.
Olha o que o texto diz no versículo 10. No versículo 9, ele pede para Timóteo vir ter com ele. Isso mostra solidão. Eu estou carente. No versículo 10, ele vai dizer o seguinte: Demas me abandonou, e ele amou o presente século. Ele está dizendo o seguinte: existe um discípulo pela qual eu dei tudo de mim a ele. Existe um outro pela qual eu construí, eu investi, eu semeei, eu dei tudo que eu podia dar. E esse outro, no dia mais difícil da minha vida, também me abandonou. Paulo passou a vida inteira investindo em pessoas, não é em coisas, é em pessoas. E na hora que ele mais precisou de ajuda, ele foi abandonado e esquecido na prisão. Imagina você gastar o seu tempo, investir o seu tempo e cuidar de tantas pessoas como você já faz, e no momento mais sombrio da tua existência, você não encontrar uma pessoa para estar ao seu lado. Quem foi Demas? Demas foi um cooperador de Paulo. Demas foi um amigo de Paulo. Demas foi um carregador de carga de Paulo. Demas acompanhou Paulo nas suas viagens missionárias. Paulo sempre andou acompanhado com cooperadores, e Demas foi um desses. Mas com o passar do tempo, o apóstolo Paulo percebeu algumas mudanças em Demas. Ele percebeu que ele andava meio esquisito, que ele andava meio triste, meio inquieto. E ele perguntou: Demas, está tudo bem com você? Assim eu acredito. Eu estou sentindo você meio abatido, meio cabisbaixo. Parece que você não está mais contente. Está tudo bem com você? E aí Demas, acredito que vai responder para Paulo: Paulo, eu preciso voltar para Tessalônica, porque lá eu deixei alguns negócios pendentes. Tenho família, acredito que tenho preocupações lá, e eu não vou mais poder continuar andando com você. Eu não vou mais poder caminhar ao seu lado. Eu vou precisar parar por aqui. E Paulo é abandonado por Demas. No momento mais difícil da sua vida, ele é abandonado por Demas. Irmãos, se você tivesse palavras para dizer na véspera de sua morte, o que você diria? Talvez eu faria uma série de elogios às pessoas que marcaram a minha existência. Na véspera da morte do apóstolo Paulo, ele vai lembrar de Demas. Quer dizer que o coração de Paulo ainda estava ligado ao coração dele, porque a dor do abandono é uma dor terrível. No dicionário, a palavra abandonar significa deixar. É como se alguém te descartasse, te deixasse de lado. A palavra abandonar significa abrir mão de algo, de alguém ou de alguma coisa. Eu creio que o apóstolo Paulo, que assim como o apóstolo Paulo, muitos de vocês também já foram abandonados. Muitos irmãos estão com o grito do abandono no seu peito, preso na garganta. Muitos de vocês estão com esse grito de abandono preso na garganta, sofrendo, porque experimentaram alguma espécie de abandono. O abandono traz perdas. O abandono traz impotência, o abandono traz solidão, baixa estima, pessimismo, aniquilamento pessoal. Paulo está dizendo: Timóteo, vem ter comigo, solidão. E está dizendo: Demas me abandonou, abandono. Até Jesus foi abandonado, mesmo sendo filho de Deus, o unigênito do Pai, ele foi abandonado. Uma vez, ele reuniu os discípulos, e ele resolveu pregar um sermão um pouco mais apimentado. Jesus não tinha papas na língua, Jesus não diluía o seu discurso, Jesus não fragmentava as suas pregações, Jesus não adocicava a boca dos seus fiéis. O texto vai dizer que Jesus reuniu a multidão, João 6,60, e ele começa a pregar um sermão duro, ele começa a falar sobre a sua carne, sobre o seu sangue, ele começa a falar sobre o pão da vida que havia descido do céu. De repente, o sermão se endurece. O texto vai dizer que disseram a Jesus: duro é esse discurso, quem poderá ouvir? Mas Jesus, sabendo em si mesmo que murmuravam os seus discípulos e se escandalizavam dele, Jesus olhou para eles e disse assim: vocês querem se retirar? Vocês estão achando o sermão duro? Vocês querem ir embora? Vocês querem partir para seguir outros mestres? Vão. Aí Pedro se levanta no meio daquela multidão e diz: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Até Jesus, o maior pregador que já houve no mundo,
foi abandonado pelos seus discípulos, porque não tinham consciência e maturidade para ouvir os seus sermões. Na cruz, ele foi abandonado também. No momento que ele mais precisava, Pedro negou, Judas o traiu, os discípulos se esconderam no cenáculo. Jesus foi abandonado na cruz, Pedro negou, poucos ficaram ao pé da cruz, ficaram as Marias e João, todos o abandonaram. A multidão o abandonou, os 70 o abandonou, muitos discípulos o abandonaram. E ele também se sente abandonado, porque ele olha aos céus e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Por que me deixaste sozinho? Eu quero fazer uma pergunta: quem são os abandonados da nossa geração? São as pessoas que enfrentaram divórcios. O marido está do lado, a esposa do outro. Houve uma separação, houve uma traição, houve um adultério, separou os corpos. Quem são os abandonados dos dias de hoje? São os filhos que sofreram um divórcio dos pais. Um filho está sendo criado pela mãe, uma filha pelo pai. E quem sofre é as crianças, pela indelinquência sua, pela falta de honra e de hombridade sua, os filhos sofrem. Quem está sofrendo nessa quarentena, sabe quem é? Os idosos, que muitos já estão em asilos. O pai cuida do filho a vida inteira, a mãe cuida da filha a vida inteira, paga escola, paga colégio, paga universidade. A menina entra num concurso público, começa a ganhar muito dinheiro, a mãe vai envelhecendo, o pai vem a óbito, a mãe fica precisando de alguém para cuidar. Sabe o que acontece? A maioria dos jovens fazem hoje: não vou ter trabalho com a minha mãe nem com meu pai, já são velhos, vamos colocar num asilo, de 15 em 15, de 30 em 30, a gente vai ver. Quando vai? Se você for num asilo, você se assusta. Os idosos dizem: meus filhos não vêm me ver. Foram abandonados. Quantas mães solteiras, abandonadas, estão criando seus filhos sozinhos. Quantos pais não estão fazendo papéis de mães, porque a mãe foi curtir a vida e o pai ficou com a responsabilidade de criar um filho. Irmão, eu tenho 2 filhos, um pentecostal até o osso, e a menininha nova. Seria impossível uma mulher cuidar de 2 crianças. É educação, é exortação, é disciplina. Quem são os abandonados hoje? São os moradores que estão em situação de rua. Sabe por que nenhum morador de rua pegou coronavírus? Nenhum morador de rua até agora foi vitimizado pelo coronavírus. Sabe por quê? Porque ninguém chega perto deles. Eles são indiferentes. Ninguém beija um morador de rua, ninguém abraça um morador de rua, ninguém aperta a sua mão. É sempre 2, 3 metros de distância. É assim que a sociedade os trata. Já foi abandonado por alguém? Você sabe a dor do abandono. Você sabe a dor do abandono. Ismael foi abandonado debaixo de uma árvore, quando acabou o pão e a água. Agar colocou o menino debaixo de uma árvore. Gênesis diz que ela se distancia e espera o menino morrer. A própria mãe abandona o filho. O texto diz que ele vira o rosto para a árvore e ele começa a chorar. E Deus responde o choro de Ismael, dizendo assim: Agar, eu ouvi a voz do menino. Ele não falou, ele só chorou. Porque para Deus falar e chorar é a mesma coisa. Tem lágrimas que são textos imensos diante de Deus. Deus não vai deixar você sofrer nessa quarentena dor, sofrimento e abandono. Deus não vai permitir você passar por isso sozinho. Deus não vai permitir que você sinta o seu coração aflito por quem te abandonou um dia. Porque pode o seu pai, Salmo 27, versículo 10. Porque se o seu pai e a sua mãe te desamparar, o Senhor te acolherá. Se o teu pai e a tua mãe, está falando de referência genealógica, está falando de raiz. Pai e mãe é raiz, é fundamento. Se os seus fundamentos forem abalados, se a sua genealogia foi extinguida da sua vida, mesmo assim eu te adoto como filho.
Eu coloco você para brilhar, eu tiro você do monturo, do lixo, te coloco para ser alguém na vida. Deus é o seu pai e a sua mãe. Na teologia, Deus é assexuado, Ele é pai e Ele é mãe. Ele cuida de você como pai e cuida de você como mãe. Sandália, nem anel e nem túnica. Sabe o que o pai diz? Meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai não se esquece de você, o pai não deixa você de lado. Paulo estava na cadeia dizendo: todos me abandonaram. Sem contar que o versículo 16, talvez seja esse versículo aqui, que a maioria de vocês estão vivendo. Essa palavra tem endereço, essa palavra tem destino. Nenhuma das boas palavras que saiu da boca de Deus caiu por terra. Toda palavra que Deus está falando com você nessa quarentena está trazendo vida. O versículo 16 talvez seja o versículo que você esteja vivendo. Olha o que o texto diz: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Além de estar sofrendo solidão, abandono, ele está sentindo a dor da ingratidão. Não existe nada que machuque mais a gente do que a dor da ingratidão. Sabe o que ele está dizendo? Poxa, na minha primeira defesa, ninguém me defendeu, ninguém me assistiu, eu não tive uma alma amiga do meu lado. Posso falar algo para alguém aqui? Não espere que as pessoas sejam leais a você. Não espere que as pessoas sejam leais a você. Sempre nos momentos de vulnerabilidade, você terá um percentual de traição. Sempre. Não seja bobo, não seja ingênuo. No momento mais difícil da sua vida, não espere lealdade de ninguém. Ah, mas eu esperava contar com aquela pessoa. Ah, eu esperava contar com aquela outra. Ah, eu esperava contar com aquele meu irmão. Eu esperava contar com aquele meu parente. Ah, eu esperava a ligação da minha cunhada, da minha mãe, do meu pai, daquele meu amigo. Não espere lealdade de ninguém. Em períodos de vulnerabilidade, é você e Deus. Talvez você esteja vivendo isso. É uma quarentena fria, sombria. Talvez você está livre. Na Constituição brasileira você está livre, direito de ir e vir, mas se sente presa em uma prisão. Paulo está dizendo: no momento mais difícil da minha vida, eu não tive um amigo. Talvez te usaram, te jogaram fora. Talvez estão dizendo que o seu choro é uma mentira. Talvez acharam que você não tinha competência, capacidade, sei lá. Talvez você fez tanto bem a alguém, você está colhendo tanto mal desse alguém. Lembra de José? Foi esquecido também. Ele disse assim para o copeiro: lembra de mim quando você voltar a ter com o faraó. O copeiro se esqueceu de José. Mas aí Deus deu um sonho a faraó. Ele acorda, não sabia decifrar o sonho, e Deus faz o copeiro se lembrar: tem alguém lá na masmorra que ele tem o dom de interpretação de sonho. Quem é José? Mandaram chamar José. Esquecido pelos irmãos, se sentindo sozinho, abandonado por todos. No momento mais difícil da sua vida, o faraó pergunta a ele: você sabe decifrar esse sonho? O que José fala? Eu não sei, mas o Deus que eu sirvo sabe. Ele revela o sonho. O faraó estende o cetro a ele e diz: você, não há ninguém no Egito semelhante a você. Você vai ser o governador do Egito. Você vai ser o governador do Egito. Amados, haverá um tempo na sua vida que você vai ficar esquecido. Você vai sofrer solidão, abandono. Mas haverá um tempo na sua vida que tudo aquilo que você passou, Deus vai justificar. Eu tenho uma palavra para você. Eu tenho uma palavra para você que está me ouvindo e eu termino. Você está se sentindo sozinho? É com você que eu estou falando. Está se sentindo abandonado? É com você que Deus está falando. Você se está se sentindo sofrendo ingratidão? É com você que está falando. O texto vai dizer no versículo 17 que todos, no versículo 16, o abandonaram. Mas o versículo 17 vai dizer o seguinte: embora todos os homens tenham me abandonado,
Deus me assistiu nos momentos mais difíceis da minha vida. Embora todos os homens tenham virado as costas para mim, Deus me assistiu. Versículo 17: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os ouvidos, e eu fui libertado da boca dos leões. Olha Paulo dizendo, olha, embora Demas me abandonou, embora um foi para uma cidade, outro foi para outro, embora ninguém me assistiu na minha primeira defesa, eu tenho uma palavra para você que está me ouvindo aí na sua casa, e existe um fogo de Deus aqui onde eu estou. Olha o que Deus está dizendo para você: eu vou te assistir, eu vou estar ao seu lado. Essa quarentena vai passar, esses dias maus serão interrompidos por dias bons. O texto vai dizer que o Senhor permaneceu ao lado de Paulo. O Senhor permaneceu ao lado de Paulo e deu força. Eu quero profetizar 3 coisas na sua vida. Você não vai terminar sua quarentena assim, você não vai terminar esse ano de 2020 assim. Deus vai passar dia após dia ao seu lado, e Ele vai lhe dar força e livramento, livramento e força, força e livramento, livramento e força. Deus está ao seu lado. Deus está ao seu lado no dia mais difícil da sua vida. Pode ser hoje, você pode não estar vendo, mas Deus, Ele está ao seu lado. O Senhor permaneceu. Ele não está dizendo o Senhor passou. Paulo não está dizendo, não, o Senhor me visitou. Ele não está dizendo o Senhor me ligou. Ele não está dizendo o Senhor mandou um e-mail. O Senhor mandou um telegrama. Ele não está dizendo o Senhor me estendeu a mão e me deu um tchau. Ele está dizendo o Senhor permaneceu. Esse é o Deus que sirvo. É o Deus que permanece na cova dos leões. É o Deus que permanece na fornalha de fogo. É o Deus que permanece quando os irmãos de Judá lançam ele na cova. É o Deus que permanece quando o seu marido foi embora com outro, Ele permaneceu ao teu lado sendo o teu Deus. É o Deus que permaneceu quando você foi apunhalado gravemente pelas costas, Ele permaneceu. É o Deus que não te usa e não te descarta. É o Deus que permanece quando os seus familiares não te entendem. É quando você bateu na porta, pediu emprestado e ninguém te emprestou, Ele permaneceu ao teu lado. Deus tem visto todas as lágrimas que você tem derramado nesses últimos dias. Aguenta firme, segura teu coração, pega na mão de Deus, porque você vai passar por isso muito mais forte. Você vai sair dessa tempestade muito mais forte. Você vai passar por essa adversidade muito... Eu não sei você aí, mas eu sinto isso no meu corpo. Nós iremos passar por essa quarentena muito mais forte do que nós entramos por ela. Que Deus tenha misericórdia dessa geração, que Deus guarde o nosso coração, que Deus proteja a nossa vida, porque praga alguma chegará à nossa tenda. Que Deus revista você no dia mau, não olha para baixo. No dia mau, não tire a sua vida. No dia mau, não seja consumido pela depressão. No dia mau, não pegue o seu carro e saia sem destino. No dia mau, faça igual o salmista: eleve os seus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Jesus,